Qual é o recurso cabível das decisões interlocutórias? Agravo. Essas alturas do campeonato. A resposta é aquela que sempre cabe no nosso curso. Depende. Isso também a banca gosta de cobrar. Porque o pessoal adora se jogar nessa daí. Decisão interlocutória impugnava por agravo de instrumento. Mudou. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão lá no artigo 1015. O rol do artigo 1015 é taxativo. Anteontem começou uma discussão sobre isso em recurso repetitivo no STJ. A ministra Nancy Andrighi votou sobre isso. Querem ampliar as hipóteses do artigo 1015, porque realmente a ideia do legislador foi reduzir o número de recursos. Porque de cada decisão o juiz falava ai, agravo. Então a intenção foi essa. Só que o rol do artigo 1015 não contempla muitas situações que são de urgência. Por exemplo, o teu pedido para que o processo corra em segredo de justiça. O juiz entende que não estão presentes os requisitos. Isso é uma situação urgente. Tu vai ter que ser submetido, tu vai ter que esperar todo o processo andar até chegar no TJ para discutir isso. Imagina o prejuízo. Tem diversas informações da tua vida íntima naquele processo. E aí é irrecorrível uma decisão dessa? Não está lá no artigo 1015. Então, faltam diversas hipóteses lá no artigo 1015. Mas para a prova de vocês, não está no 1015, não cabe agravo de instrumento. Então está aí um tema de casa. Decorem o 1015 hoje. São 12 incisos. É uma barbada. Se cair na banca uma questão da decisão tal, você como advogado da parte, o que faria? Se vocês não sabem quais são as hipóteses do agravo de instrumento, vocês vão ter que chutar a questão. Vocês não concordam comigo? Vocês vão ter que chutar. Leiam. São 12 incisos. É uma barbada. Em menos de 10 minutos vocês decoraram. Vocês precisam saber. A questão vai vir assim. Da decisão tal, você como advogado da parte, o que faria? Apelação, protesto. A galera do direito do trabalho sempre se joga nessa do protesto aí. Agravo de instrumento. Então, se vocês não sabem, vocês não vão conseguir responder a questão. Então, por exemplo, eu pedi a produção de uma prova pericial. Certo? O juiz me negou a produção daquela prova pericial na fase instrutória. O juiz disse assim, olha, já estou decidido, nego a produção da prova pericial. E aí vocês vão ter decorado o artigo 1015 amanhã. E você, da negativa de produção de prova, não cabe agravo de instrumento, porque não está lá no rol do 1015. E aí? Essa decisão é irrecorrível? Isso. A decisão não é irrecorrível. A questão é que a recorribilidade ela vai ficar postergada para o momento da apelação. Como é que é isso? O juiz negou a produção da prova pericial de vocês. Não está no rol do 1015. O que vocês vão fazer? No Código Antigo, tinha a possibilidade do agravo interno, do agravo retido. Que era aquele agravo que ficava retido nos autos e ele seria apreciado. Vocês teriam que fazer uma referência em preliminar de apelação. Olha, eu agravei, tem um agravo retido que vai ter que ser apreciado. Agora não precisa mais agravo retido. Inclusive, o agravo retido não é mais um recurso do Código de Processo Civil. Então, se cair alguma coisa de agravo retido ou de embargos infringentes, cuidem porque a questão provavelmente esteja errada. Me lembrem de falar sobre os embargos infringentes daqui a pouco. Então, para não me perder no raciocínio. Eu pedi a prova pericial, o juiz negou. Não cabe agravo de instrumento. Então a recorribilidade lá vai ficar postergada para o momento da apelação. O juiz chegou na sentença e julgou improcedente o pedido. Eu sou réu. Julgou improcedente o pedido. Favorável para mim, que pedi a prova pericial e ele negou. O que eu vou fazer? Nada. Eu venci a ação, eu não tenho interesse recursal. Segunda hipótese. Eu pedi a prova pericial, o juiz negou, não cabe agravo de instrumento, chegou na sentença, sentença procedente, desfavorável para mim. O que eu vou fazer? Eu vou apelar dessa decisão, óbvio, vocês vão trabalhar toda a matéria que vocês precisam apelar, só que vocês vão colocar uma preliminar falando exatamente dessa decisão, uma preliminar de cerceamento de defesa.
Olha, tribunal, eu pedi a produção de uma prova pericial em primeiro grau, o juiz negou. Eu tenho um direito fundamental à prova. A Constituição me dá esse direito. E o juiz negou. Então, tu me manda de volta para o primeiro grau. Anula a sentença e determina que o juiz de primeiro grau produza aquela prova pericial. Esse é o procedimento. Ah, mas por que tu não produz a prova perante o tribunal? O tribunal não é competente para a produção de prova. Prova tem que ser produzida na fase instrutória do processo de conhecimento. Então, vocês vão abordar isso numa preliminar de apelação, dizendo para que o tribunal anule a sentença e determine para o juiz a produção dessa prova pericial. Entendido? Essa é a parte fácil. Agora a terceira hipótese. Vocês pediram a prova pericial, o juiz negou, não tem o que fazer no momento. Veio a sentença improcedente, favorável para vocês. Vocês não têm interesse recursal, não vão fazer nada. Aí vem o autor e apela dessa decisão. O que vocês vão fazer? O primeiro pensamento é o recurso adesivo. Mas não. Por que não? Porque o recurso adesivo, ele é a mesma coisa que um recurso de apelação, só que ele fica adesivado ao recurso de apelação do autor. Se o recurso não for conhecido, o teu recurso adesivo cai também. Mas ele segue os mesmos pressupostos. Vocês precisam ter interesse recursal para fazer um recurso adesivo. Vocês venceram a ação. Vocês não têm interesse recursal nem para apelo, nem para recurso adesivo. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que abordar isso numa preliminar, só que em vez de abordar numa preliminar de apelação, vocês vão ter que abordar isso numa preliminar de contrarrazões. Vocês vão contrarrazoar o apelo do autor, mas vão colocar uma preliminar falando, tribunal, se tu quiser dar provimento para o apelo do autor, então tu anula a sentença que eu quero voltar para cá com a minha prova pericial nos autos. Se a prova pericial não estiver nos autos, é muito provável que o recurso do autor seja provido. Vocês não concordam comigo? Então, se vocês não abordaram isso nas contrarrazões, foi provido o recurso de apelação do autor, e aí vocês vão interpor um recurso especial. Vocês podem tratar dessa questão da negativa da produção de prova se vocês não trataram dela em contrarrazões? Não podem. A matéria está preclusa. O STJ não pode apreciar uma matéria que não foi apreciada pelo TJ. Isso é supressão de instância. Inclusive, é um dos requisitos do recurso especial o pré-questionamento da matéria. Vocês olharam, pô, o TJ não se manifestou sobre esse ponto. Então, só fazer uns embargos de declaração para pré-questionar a matéria. Ou seja, para fazer com que o tribunal diga o que ele pensa sobre aquele ponto, para possibilitar para vocês a interposição de um recurso especial. Então, não falaram nada nas contrarrazões, não vão poder falar também no recurso especial. Então, não cabe agravo de instrumento, vocês vão abordar isso em preliminar de apelação ou em preliminar de contrarrazões. Certo? Ah, para não perder, sobre os embargos infringentes, tá? Então, esses dois recursos, eles não estão mais no código. Se a questão tratar sobre algum deles, provavelmente ela esteja incorreta. O agravo retido, que era aquele agravo que ficava retido nos autos para ser abordado lá na apelação, agora ele está sendo abordado da forma que eu falei para vocês. Vocês não precisam fazer nada. Não cabe agravo de instrumento, a matéria não é preclusa, não vai precluir. Antigamente, se não havia interposição desse agravo retido, vocês não podiam abordar depois. Agora não precisa interpor um agravo retido. Podem ficar tranquilos, sobre essa matéria não vai incidir a preclusão até o momento da apelação ou das contrarrazões. Somente a partir daí é que se poderia falar em preclusão.
que eram os embargos infringentes? Os embargos infringentes eram recurso cabível de uma decisão não unânime. O 2-1. Na verdade, o 2-2. Porque o voto do desembargador solitário aqui tinha que estar em conjunto com o voto do juiz do primeiro grau. Então tinha que dar um 2-2 nesse recurso de apelação. Dessa decisão, cabia embargos infringentes. Para quê? Para que a matéria subisse para o grupo, saísse da Câmara, fosse para o grupo, então viriam mais 2 desembargadores, para decidir a questão. Então dessa decisão aqui, muita gente ia lá e pá, interposição de recurso especial. Recurso especial obviamente não era conhecido, porque vocês não esgotaram a recorribilidade na instância inferior. Então vocês precisavam interpor embargos infringentes para que o grupo se manifestasse, para daí sim abrir a porta para um recurso especial. Tá? Agora não cabe mais embargos infringentes. Agora o que o legislador colocou no código? Os embargos infringentes cover. Está lá no artigo 942. Não é mais um recurso propriamente dito. Agora uma ampliação do colegiado automática. Mudou um pouco. Não é mais necessário ver qual é a decisão do juiz de primeiro grau. Basta que seja uma decisão não unânime de um recurso de apelação para que automaticamente isso vá para o grupo. E aí vem mais 2 desembargadores e decidem essa questão. Tá? É automático. Está lá no 942. Então, agravo retido e embargos infringentes não estão mais no código, mas os dois estão contemplados nessas 2 hipóteses que eu disse para vocês. Preliminar de apelação a contra-razões e esse 942 que é automático para subir para o grupo. Tá? Os embargos de declaração estão lá no artigo 1022. Eles são cabíveis contra o quê? Contra qualquer decisão que contiver contra essas hipóteses. O pessoal gosta de fazer um esqueminha para decorar. Oco em omissão, contradição, obscuridade e erro material. Qualquer decisão que contiver alguma dessas hipóteses, cabe embargo de declaração. Cabe a oposição de embargo de declaração. Esse é o termo correto. Não interposição, como a gente trata no recurso especial, no agravo de instrumento, numa apelação. Por quê? Por que se fala em oposição? Porque tu opõe os embargos de declaração perante o mesmo juiz que julgou a causa. Tu não interpõe entre o juiz que julgou a causa e o tribunal que vai julgar a causa. Por isso, inter. Aqui tu opõe, olha juiz, ou tribunal, ou relator. Tu precisa te manifestar sobre isso aqui, tu foi omisso em relação a um ponto. E a mesma coisa ele serve também para pré-questionar a matéria que eu falei para vocês. O tribunal não falou nada sobre determinado ponto e eu preciso fazer um recurso especial. Só fazer uns embargos de declaração para pré-questionar aquela matéria, para que o tribunal se manifeste sobre aquele ponto e aí sim possibilite um recurso especial. Certo?
Recurso especial e recurso extraordinário. Recurso especial, pessoal. Recurso especial. Violação de tratado ou lei federal, matéria infraconstitucional sempre, tá? Ou dissídio jurisprudencial. Isso aqui é o recurso especial, ele serve para essas hipóteses. Olha, negou vigência tratado ou lei federal, vai caber recurso especial sempre que a matéria for infraconstitucional. Se for matéria constitucional, ela vai ter que ser abordada em recurso extraordinário, tá? Dissídio jurisprudencial, que é a linha C lá do 105, inciso 3. O que é esse dissídio jurisprudencial? Dissídio jurisprudencial é quando, por exemplo, a decisão do TJ estiver em confronto com uma outra decisão de algum outro tribunal. Então o que vocês vão ter que fazer? O chamado cotejo analítico entre essas decisões. Olha, STJ, essa decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul, ela é contrária à decisão do Tribunal de Justiça da Bahia. Não basta você colar em dois acórdãos, o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Você vai ter que trabalhar quais são os trechos, quais são os pontos de divergência. Olha, as questões são iguais. O Tribunal da Bahia decidiu assim e o Tribunal do Rio Grande do Sul assado. STJ, dá a última palavra. Essa é a atribuição constitucional do STJ, uniformizar a jurisprudência. Cuidem, tem uma súmula do STJ que diz que esse dissídio não vai poder ser feito o cotejo analítico com base em decisões do mesmo tribunal. Então isso é uma pegadinha. Ah, não, mas o TJ Rio Grande do Sul já decidiu de uma forma. Vocês não podem fazer cotejo analítico de decisões do mesmo tribunal. Não vai ser conhecido porque tem súmula. Tem que ser TJRS com TJ Bahia, ou pode ser também TJRS com STJ, um acórdão do STJ. Olha, STJ, o Tribunal do Rio Grande do Sul está decidindo de forma contrária a ti. E o recurso extraordinário é questão de matéria constitucional. Tá? Com repercussão geral, ou seja, o interesse tem que transcender o interesse das partes para que seja possível um recurso extraordinário. Certo? Entendido? O que pode acontecer? Foi negado seguimento a um RESP ou a um REST. Porque aqui sim, nesses recursos, continua o duplo juízo de admissibilidade. Tem o juízo de admissibilidade no Tribunal QO, TJRS, se subir tem um outro juízo de admissibilidade no STJ. Na apelação é só o juízo de admissibilidade no Tribunal ad quem, tá? Parou no TJ, TJ olhou, não tem os requisitos, etc. Não conheço do recurso especial, do recurso extraordinário. O que vocês podem fazer em relação a isso? Para destrancar. O agravo do artigo 1042. Não conheço o recurso especial. Beleza, então vocês vão agravar, tá lá no artigo 1042, para destrancar esse recurso. Então não vai ter admissibilidade desse agravo no TJ. Sobe direto para o STJ. Intima para contrarrazões, sobe direto para o STJ e aí o STJ vai dizer se é admissível ou não esse recurso. Certo? Segunda hipótese do não recebimento. Primeira hipótese do não recebimento é essa, o agravo do 1042. Só que, se o não recebimento for fundado em matéria de repercussão geral ou recursos repetitivos, há um precedente consolidado em sede de recursos repetitivos. Não conheço porque já tem um precedente. Beleza, aí o teu agravo vai ser o interno. Mas só nessa hipótese, quando já há precedente formado. E o agravo interno, via de regra, não serve para isso. Via de regra, o agravo interno
é o recurso para atacar qual decisão? A natureza do agravo interno, a função principal do agravo interno é atacar uma decisão de mérito proferida de forma monocrática. O relator julgou o recurso de apelação de você sozinho. Olha, já tem súmula do STJ, então eu nem vou submeter isso à Câmara. Então, estou desprovendo o recurso, não é não conhecendo. Não conhecer é não entrar no mérito, porque não preencheu os pressupostos recursais. Desprover é entrar no mérito do recurso. Então o relator olhou, pô, tem súmula disso aqui, por que eu vou levar lá para a Câmara? Nega o provimento, então ele está julgando o recurso, só que de forma monocrática. Julgou de forma monocrática, cabe agravo interno para levar a matéria daí sim para a Câmara, para daí que todos os 3 desembargadores julguem a questão. Certo? Então essa é a diferença. Como regra, a negativa de seguimento de RESP-REST é atacada pelo agravo do 1042, para destrancar. A não ser que o fundamento pelo qual o tribunal não recebeu o RESP ou REST seja matéria de repercussão geral ou precedente. Ó, já há um julgamento, já há um acórdão em sede de recursos repetitivos. Recurso repetitivo tem força de precedente obrigatório, é diferente de um simples RESP. Um RESP, em recurso repetitivo, ele tem força de precedente obrigatório. Então, exatamente, olha, não conheço porque tem um precedente formado. Ah, se foi esse o fundamento, vai caber o agravo interno. Embora a principal função do agravo interno seja impugnar uma decisão monocrática. Acho que estourou meu tempo, né? Então tá, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Desejar uma boa prova amanhã, tá? Estudem ética hoje, não vou puxar o peixe para o meu lado, ética é importante. Dê uma decorada na ética. Meu tema de casa foi só decorarem as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, porque isso é bem importante. Depois disso, foquem na ética. Ética, pouquíssimos artigos, muitas questões na prova. Não tem porque vocês estudarem agora Código Civil, 2.000 e poucos artigos, com 6 questões na prova, se vocês podem estudar ética, que somando o regimento, estatuto e código de ética, são 300 e poucos artigos para 8 questões. Então é só vocês estudem com inteligência. 300 e poucos artigos para 8 questões ou 2.000 artigos para 6 questões. Decorem o 1015, estudem ética, vão com calma amanhã, levem uma aguinha, uma barrinha, não precisa levar um galão de 5 litros de água, nem 6 barras de chocolate. Não precisa, vocês não vão acampar, vocês vão só fazer uma prova. Tá? Então é isso, uma boa sorte e foi um prazer.